Nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Olá, é uma alegria imensa podermos entrar na sua casa, no seu lar, nesta manhã de domingo, para levar a palavra de Deus, levar uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, seu Filho Jesus, não para condenar o mundo, mas para que este, o mundo, fosse salvo por meio de Cristo Jesus. As pessoas não entendem muito o projeto de Deus, não conhecem Deus, e por isso nós estamos aqui, para dizer o seguinte: a religião, ela não é o ópio do povo no sentido pejorativo, como disse certa feita Karl Marx. Na verdade, nós estamos aqui para dizer que Deus nos ama. Deus, ele providenciou todos os meios e todas as maneiras para que eu e você tenhamos alegria, paz, plena felicidade. A questão é que nós rejeitamos por ignorância, por desconhecimento ou até conscientemente, rejeitamos o presente de Deus, que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. É muito bom sabermos que existe um Deus maravilhoso que nos ama, que nos guarda. E na palavra de Deus também diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E eu quero dizer a você que a misericórdia de Deus se renovou sobre você, sobre a sua casa nesse dia. Graças a Deus por isso. Eu quero convidar você a permanecer conosco. Nós vamos ter agora uma música, logo a seguir uma mensagem. Nós gravamos aqui no Templo da Comunhão Cristã Aba, aqui em Curitiba, aqui no bairro do Portão. Essas mensagens são pregadas aqui e depois dessa mensagem nós voltaremos para um tempo de oração. Queremos orar com você, abençoando a sua vida. Queremos que o favor de Deus de fato alcance você e você comece a experimentar uma nova dimensão de vida, uma vida em Cristo Jesus. Voltamos daqui a pouco. Adoramos a tua presença, nos rendemos aos teus pés, pois não há outro além de ti. Queremos estudar hoje sobre o espírito do entendimento, o espírito do conselho e o espírito da fortaleza. Vamos ler Isaías capítulo 11, versículos 1 a 3, que é o nosso texto básico. O texto sagrado diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele quem? Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouvir. Aleluia, aleluia. Então nós vemos aqui a descrição, a especificação dos 7 Espíritos de Deus. Conforme eu disse, não são 7 os Espíritos, mas o mesmo Espírito com 7 manifestações ou 7 expressões, ok? Hoje nós precisamos estudar
sobre o espírito do entendimento, da compreensão, porque é o espírito, é a manifestação que me leva a entender a sabedoria de Deus. Quando eu entender como atua o espírito do entendimento, agora eu tenho entendimento, mas eu preciso do conselho de Deus para praticar o entendimento. Aí então existe a manifestação do espírito do conselho de Deus. Agora que eu estou convencido pelo Espírito Santo de que tenho que fazer isso, eu sei que eu não consigo. Eu preciso do espírito da fortaleza para que eu possa fazer isso. Meu Deus, como Deus é maravilhoso, hein? Ele não só coloca um bife acebolado, um arroz, feijão e um ovo frito ali no seu prato, mas ele corta em pedacinhos e coloca na sua boca para você comer, não é? O cuidado de Deus é tão especial, é tão maravilhoso, é tão tremendo. Pergunta para mim assim, Pio, qual é a importância de estudarmos esse assunto? Pergunta assim, qual? Aleluia! Para o cumprimento do propósito, da vontade perfeita de Deus sobre a face de toda a terra, na vida da igreja, na vida de cada membro do corpo de Cristo, nós necessitamos destas manifestações. O Espírito Santo de Deus, ele esteve sobre Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo é um homem de carne e osso. Jesus Cristo, homem. E ele foi ungido. Aí a palavra Cristo, Cristo significa ungido, o Messias. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem lhe dava a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o temor. O Espírito Santo é que agia em Jesus para que ele pudesse implantar a vontade perfeita do Pai sobre a terra. Eu tenho uma notícia tremenda. O mesmo Espírito, este mesmo Espírito que atuou em Cristo Jesus, habita em você. O mesmo Espírito. Aleluia. A grande questão é que você não sabe como se relacionar com Ele, como utilizá-lo. É como se você estivesse 10 milhões de reais na sua conta bancária e estava lá buscando moedinhas da sua casa para comprar pão e leite. Porque você não sabe acessar os 10 milhões. É exatamente isso que tem acontecido com muitos de nós. Com muitos de nós. Este mesmo Espírito está sobre nós, mas nós nem sabemos que existe essas 7 expressões, essas 7 manifestações do Espírito de Deus. Portanto, não sabemos como desfrutar este poder, esse dunamis glorioso que habita, que reside em nós, porque somos templos do Espírito Santo. Este poder que já está no nosso espírito, que já habita no nosso espírito, ele viria para a nossa alma e também para o nosso corpo. Quando a Bíblia diz que o lenço que era tirado de Paulo e era colocado sobre os enfermos eram curados, porque a unção, essa glória, não estava somente no espírito de Paulo, mas estava na alma de Paulo e também no corpo de Paulo. Essa compreensão nós precisamos ter. Então, ao estudarmos sobre os 7 Espíritos de Deus, aprendemos que cada sacerdote, membro da igreja, é capacitado a queimar incenso, a orar a Deus Pai de maneira específica e a orar através da manifestação específica do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, Romanos 8:26, olha o que diz esse texto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A minha versão diz aqui, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Por isso precisamos conhecer estas 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Vamos lá a primeira então? Vocês estão prontos? Amém? O Espírito do entendimento. Queridos, quando nós estudamos a manifestação, o Espírito da sabedoria, conforme eu disse há pouco,
Nós aprendemos que existe a sabedoria de Deus, ou a sabedoria do alto, e a sabedoria deste mundo, a sabedoria terrena. Paulo fala isso, Tiago fala isso, a Bíblia fala disso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, pois lhe parece loucura. E muitas vezes eu e você temos entendido erroneamente que o homem natural é o homem que ainda não nasceu de novo, ainda não tem a salvação de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus ainda não está habitando nele. Isso é verdade, mas também no cristão. Viu, você está chamando o cristão de homem natural? Sim. Porque o homem natural aqui refere-se à alma do homem. O espírito está pronto. O Espírito Santo habita no nosso espírito. No teu espírito você tem paz, você tem alegria, você tem fé, você tem amor, você tem todos os frutos do Espírito Santo produzido no teu espírito. Só que a nossa alma, não. A nossa alma, ela não sujeita, ela não submete, ela não se rende. A nossa alma passa a ser o homem natural, porque a nossa alma, ela não entende as coisas do Espírito. Lhe parece loucura, um absurdo, um absurdo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e ele mostra, o mesmo Espírito Santo, que penetra as entranhas de Deus, ele revela para mim e para você a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Como isso é importante. Por isso nós necessitamos da manifestação do Espírito do entendimento para entendermos a sabedoria de Deus. Nós devemos saber discernir aquilo que eu chamo de os movimentos de Deus. Queridos, neste exato momento que eu e você estamos aqui, celebrando a Deus, recebendo a palavra de Deus, o alimento, o pão sagrado, neste mesmo instante, Deus está agindo e operando sobre toda a terra. Eu recebi um e-mail de um amigo, e ele disse assim: acesse tal YouTube, assim, que ontem à noite, aquele pastor, nosso amigo, ele esteve pregando ontem à noite, lá na Índia. E eu acessei o que ele me mandou, e esse pastor amigo nosso, estava ministrando lá na Índia ontem, a 1 milhão de pessoas. Queridos, um país onde existe milhares de deuses. Esse irmão estava pregando, eles fizeram lá um espaço, não sei como fizeram. Colocaram telões para todos os lados e colocaram lá 1 milhão de pessoas, e os indianos lá levantando as mãos, adorando, confessando Jesus, recebendo o poder de Deus, a graça de Deus. Estes são os movimentos de Deus sobre a terra. E você precisa do Espírito do entendimento para saber que Deus está se movendo. Se nós não tivermos esse entendimento, amados, dá a impressão, vez após outra, que o diabo está vencendo, não é verdade? Por quê? Porque você só olha a televisão, você só olha novela, só olha esse lixo todo aí, e lá ele noticia o quê? Noticia o que o diabo está fazendo, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, nas secretarias, na educação, nisso, naquilo. E você acha que é só o diabo que está trabalhando, que Deus não está fazendo nada. Mas quando você recebe o toque do Espírito do entendimento, você começa a discernir os movimentos de Deus sobre a terra. E eu lhe garanto, Ele está no controle. Aleluia! Oh! Deixa eu lhe dar um exemplo. No livro de Esther, nós temos uma narrativa impressionante. Esther fora colocada como rainha. E o povo hebreu está passando por um momento muito, muito difícil, de perseguição. O rei, sem saber, foi induzido a assinar um decreto
declarando o extermínio do povo hebreu. Ele não sabia. Ele o fez orientado pelos seus assessores, mas não sabia o que estava assinando. E é interessante nós vermos que daí surgiu uma grande perseguição, uma perseguição atroz ao povo de Deus. E a rainha Ester estava lá no trono, ao lado do rei. E ela pertencia ao povo hebreu. No capítulo 4, no versículo 14 do livro de Ester, diz assim: o tio de Ester, Mordecai, ele está dizendo assim: pois se você, rainha Ester, ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aleluia. Aqui Mordecai, o tio da rainha Ester, declara essas palavras: você foi feita rainha por Deus para ajudar a Israel numa situação difícil como esta. Aqui Mordecai está discernindo as circunstâncias, ele está discernindo os movimentos de Deus. Ele está dizendo, ele te levou aí, não é por causa da sua beleza que você se tornou rainha, não é por causa da sua capacidade, da sua inteligência. Ele está dizendo assim, filho, filha, não é por causa da sua habilidade que ele confiou essa empresa nas tuas mãos, não é por causa da sua capacidade que você ocupa esse cargo que você ocupa, não é por causa da sua capacidade que você possui os bens que você possui. É porque existem os movimentos de Deus para a intervenção de Deus sobre a terra em momentos específicos através de nós. Aleluia, aleluia. Se a rainha Ester ainda não tinha descoberto porque ela era rainha, agora ela sabia. Deus, ele nos coloca em posições chave para o cumprimento, para que eu e você possamos abençoar milhões de pessoas. E ao sabermos disso, aqui nós temos a atuação do Espírito do entendimento. Nós entendemos a situação, nós entendemos a circunstância. Quando o Espírito do entendimento de Deus flui, nós não lamentamos as situações, nós não lamentamos as circunstâncias, mas nós entendemos que Deus nos colocou ali para sermos solucionadores de problemas. Ao invés de você lamentar a situação, Deus, cara, está difícil, Deus, eu não entendo, você diz, Espírito do entendimento, usa-me como solução para essa situação. Aleluia. Muitos cristãos não dizimam, outros poucos leem a Bíblia, porque eles ainda não discerniram a sabedoria de Deus. É necessário buscar a manifestação do Espírito do entendimento da mente divina. Quando Deus diz para você, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, quando a Bíblia fala sobre oferta alçada, isso é para o seu prejuízo ou é para a sua bênção? Só que nós não entendemos. O nosso homem natural, a nossa alma não entende, e aí nós não dizimamos e não ofertamos, porque quando Deus diz, trazei todos os dízimos, isto é a sabedoria de Deus. Mas sem o entendimento, dado pelo Espírito do entendimento, nós não dizimamos, nós não ofertamos. Veja uma coisa, é necessário buscarmos essa manifestação. Provérbios 11:30, olha o que diz ali: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Queridos, essa é a mente de Deus. É assim que Deus pensa. Aqueles que evangelizam, aqueles que levam uma pessoa ao encontro com Jesus, Deus diz, essa pessoa é uma pessoa sábia. Mas sem a manifestação do Espírito do entendimento sobre nós, igreja, nós não compreendemos por que evangelizar. E nós não evangelizamos. Mas segundo a sabedoria de Deus, evangelizar é ser um grande sábio. O Espírito do entendimento nos faz ver isso. Daí, a evangelização, quando nós entendemos pelo Espírito do entendimento, a evangelização passa a ser um estilo de vida. Isso é natural, você compartilhar a solução dos problemas das pessoas.
Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele faz uma declaração assim muito interessante. Na verdade, é uma oração que ele faz. Eu quero convidar você a declarar as palavras de Paulo. Vamos declarar como sendo nossa essas palavras de Paulo. Digam todos, por gentileza: eu dou sempre graças a Deus. Eu oro sempre ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, e peço que Ele me dê o Espírito da sabedoria e do entendimento, para que eu possa vir a conhecê-lo ainda melhor. Também peço que a minha mente seja aberta para que eu veja a luz e assim conheça a esperança para a qual Deus me chamou. Peço que eu saiba como é rica a gloriosa herança que Deus dá para todo o seu povo, e como incomparavelmente grande é o seu poder para nós, os que cremos. Esse poder é o mesmo que Deus mostrou com poderosa força quando ressuscitou a Jesus dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Deus colocou tudo sob o controle de Cristo e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a totalidade dele, completa todas as coisas em todos os lugares e na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Deus. Paulo estava escrevendo essa carta preciosíssima. Logo no começo ele parou e disse: Deus, tem entendimento, Espírito do entendimento, atue na vida daqueles que estarão lendo essa carta, para que possamos compreender. Vamos ver agora o Espírito do conselho. Agora que você entendeu, você precisa praticar. Para praticar, você precisa de um conselheiro, de um conselho. Essa manifestação do Espírito Santo de Deus nos abençoa, direcionando-nos, aconselhando-nos, mostrando o propósito de Deus para cada um de nós. Se eu perguntar para você, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você sabe, levanta a mão. Aí eu vou pegar o microfone e pedir para você falar. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Por que você está aqui? Por que você existe? Por que você não nasceu há 100 anos atrás ou daqui a 100 anos? Por quê? Você sabe qual é o propósito de Deus? Aleluia. Minha irmã, você me dá fôlego para mais 10 anos de ministério. Sabe qual é o propósito de Deus? Que eu e você sejamos reis e sacerdotes. Qual é? Agora que você entende isso, agora que foi revelado para você isso, você é rei, você é sacerdote, minha irmã, você é uma rainha, uma sacerdotisa do Deus eterno. Aleluia. Agora você precisa do conselho de Deus, para você cumprir esse propósito, esse desígnio. Deus colocou uma capacidade dentro de cada um de nós, chamada de livre-arbítrio. Isso é uma força, isso é uma capacidade. Deus nos dá a plena liberdade para fazermos escolhas. Cada um de nós pode escolher o que fazer na vida e o que fazer da vida. Isso é maravilhoso. Você decide o que você quer, você faz o que você quer, quando quer, como quer. Isso é tremendo. Aleluia. Mas ao mesmo tempo, isto é algo maravilhoso, isso também é perigoso. Isso é perigoso, porque as nossas almas, ouça isso, por gentileza,
Respira fundo, oxigena o cérebro aí e tal, né? Levanta sua mão para o sangue circular um pouquinho, né? Pode levantar, só para acordar, só para tirar o sono. Isso. Aí, ó, ficou quase uma ola, graças a Deus. Os caras fazem uma ola para o inferno, a gente pode fazer para Jesus também, né? Ouça isso. Eu faço todo o esforço possível de pegar teologia e explicar de uma forma muito prática. Então agora eu vou entrar em teologia pura, assim, pura. Ouça isso. Nós temos o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da vida e Deus não lhe vai questionar. Não vai. Agora, porque as nossas almas foram manchadas pelo pecado lá no Éden, mesmo depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, mesmo depois que você nasce de novo, mesmo depois que o Espírito Santo vem habitar no teu espírito, mesmo depois dessa experiência gloriosa, onde a natureza divina ela é depositada no teu espírito, mesmo assim, permanece em nossas almas aquilo que eu chamo de a memória do pecado. Queridos, se nós entendermos que nós somos espírito, alma e corpo, e o novo nascimento, a vida eterna, está no nosso espírito, não na nossa alma, não no nosso corpo. Se entendermos isto, a nossa teologia fica fácil, a nossa caminhada cristã fica extremamente fácil. Muito obrigado uma vez mais pela sua audiência, pela sua permanência, por você estar aí, nos permitindo entrar na sua casa, estarmos na sua presença. Nós queremos orar nesta hora. Queremos falar com Deus. Se você tem alguma necessidade, não importa qual seja, não importa o tamanho, não importa a complicação, a complexidade da sua dificuldade, misture a sua fé com a nossa fé. Vamos falar com Deus e eu tenho certeza, eu declaro já, que a solução está a seu favor. Vamos orar a Deus. Pai de graça, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de fazermos esse programa, Tempo de Comunhão, programa da Comunhão Cristã Aba, dessa igreja que o Senhor tem levantado nesta cidade para ser bênção, para ser uma fonte de consolo, de alegria, de paz a centenas, centenas, centenas e milhares de pessoas. Deus, muito obrigado por isso. Nesta hora, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Estenda o seu braço forte, através do teu Santo Espírito, Pai, trazendo cura no físico, trazendo cura na alma, trazendo alegria no espírito, trazendo salvação, trazendo paz, trazendo vitória. Pai, a tua palavra diz que toda aquela pessoa que confessar a Cristo Jesus, esta pessoa é salva. Portanto, Senhor, eu peço que o teu Santo Espírito esteja convencendo cada pessoa a dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Pai, muito obrigado. Declaramos a sua graça, declaramos o seu favor sobre cada pessoa, através de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença através desta programação conosco. Nós convidamos você para este final de semana ainda. Venha participar da nossa celebração, venha participar do nosso culto, agora pela manhã às 9h30, ou então você poderá vir às 6 horas da tarde. Nós teremos um tempo especial de culto ao nosso Deus. Deus abençoe você, fique na paz de Cristo Jesus.